Existe uma geração inteira que nunca conheceu o silêncio, uma geração que nasceu sendo observada, que cresceu olhando para telas, que aprendeu mais com algoritmos do que com professores. Uma geração que sabe deslizar o dedo pela tela antes mesmo de aprender a escrever. E talvez você faça parte dela. Talvez você acorde, pegue o celular sem pensar e passe mais tempo olhando para pessoas na internet do que olhando para a própria vida. Talvez sua memória esteja pior, talvez sua atenção tenha mudado, talvez você não consiga mais assistir a um filme inteiro sem pegar o telefone. Talvez você esteja cansado mesmo sem fazer nada. Mas aqui está a pergunta: a internet apenas mudou os nossos hábitos ou ela literalmente reprogramou o cérebro de uma geração inteira? Porque isso não é apenas sobre redes sociais, não é apenas sobre TikTok, não é apenas sobre YouTube. Isso é sobre a maior transformação psicológica da história humana, uma transformação tão profunda que talvez as pessoas do futuro olhem para nossa época da mesma forma que olhamos para a Revolução Industrial. Antes da internet, a solidão era normal, o tédio era inevitável, a espera fazia parte da vida. Hoje, o silêncio parece desconfortável. O cérebro exige estímulo e milhões de pessoas sentem ansiedade quando ficam alguns minutos desconectadas. Nós trocamos profundidade por velocidade, pensamento por reação, experiência por dopamina. E o mais assustador, tudo isso aconteceu extremamente rápido, em menos de 30 anos. Neste vídeo, nós vamos fazer um mergulho profundo. Vamos voltar para o começo da internet. Vamos entender como ela mudou nossa memória, nossa atenção, nossos relacionamentos, nossa identidade, nossa política, nossa saúde mental e até mesmo a forma como enxergamos a realidade. Vamos falar sobre algoritmos, sobre vício, sobre manipulação, sobre solidão, sobre inteligência artificial. E principalmente vamos falar sobre o futuro. Porque talvez a geração que está viva hoje seja apenas a primeira geração de humanos parcialmente conectados às máquinas. E depois deste vídeo, você provavelmente nunca mais vai olhar para a internet da mesma forma. Capítulo 1. Como era o mundo antes da internet. Para entender o que a internet fez com a humanidade, primeiro precisamos lembrar de uma coisa. O mundo antigo era lento, muito lento. Nos anos 80 e 90, a informação não estava em todos os lugares. Ela era limitada. Se alguém queria aprender algo, precisava procurar em livros, precisava esperar, precisava pensar. As pessoas decoravam números de telefone, memorizavam endereços, passavam horas conversando sem interrupções e, principalmente, as pessoas conseguiam ficar entediadas. Hoje, isso parece estranho, mas o tédio era uma parte natural da vida humana. Você esperava o ônibus olhando para nada. Você ficava sentado, pensando, você observava o mundo. E esse detalhe é extremamente importante, porque muitos neurocientistas acreditam que o tédio ajudava o cérebro a organizar pensamentos, desenvolver criatividade e fortalecer a imaginação. Hoje, nós matamos qualquer segundo de silêncio. Fila, celular. Elevador, celular. Banheiro, também celular. Antes da internet, as pessoas eram obrigadas a viver mais dentro da realidade física. Hoje, nós vivemos em dois mundos ao mesmo tempo. O mundo real e o mundo digital. E, aos poucos, o mundo digital começou a vencer. Capítulo 2, o nascimento da internet moderna.
A internet começou como um projeto militar durante a Guerra Fria. Os Estados Unidos queriam criar um sistema de comunicação resistente, algo que continuasse funcionando mesmo durante um possível ataque nuclear. Foi daí que surgiu a ARPANET. Na época, ninguém imaginava que aquilo se transformaria em algo que dominaria a civilização inteira. Nos anos 90, a internet começou a entrar nas casas e para quem viveu nessa época, existia uma sensação quase mágica. Você conectava o computador, o modem fazia aquele barulho estranho, né? E de repente você estava conectando ao mundo. Aquilo parecia revolucionário, e realmente era. Pela primeira vez na história, um adolescente podia conversar com alguém do outro lado do planeta. Informações começaram a circular numa velocidade nunca vista antes. A internet prometia liberdade, conhecimento, democratização. Muitos acreditavam que ela criaria uma era mais inteligente, mais conectada, mais livre. Mas existia um detalhe que quase ninguém percebeu. As empresas descobriram que a atenção humana era extremamente lucrativa e naquele momento começou uma guerra invisível, a guerra pela sua mente. Capítulo 3, a economia da atenção. Hoje existem empresas bilionárias disputando uma coisa, o seu tempo. Porque atenção virou dinheiro. Quanto mais tempo você fica olhando para a tela, mais anúncios você vê, mais dados você entrega, mais lucro é gerado. E foi aí que surgiram os algoritmos modernos. No começo, a internet era relativamente simples, você escolhia o que queria assistir. Hoje, a internet escolhe por você. O algoritmo observa tudo. Quanto tempo você assiste, o que você curte, o que você comenta, onde você para o vídeo, o que te irrita, o que te prende. E aos poucos ele aprende quem você é. Ou pior, ele aprende quem você pode se tornar. O TikTok levou isso para outro nível. Muitas pessoas relatam abrir o aplicativo por 5 minutos e perceber que passaram 2 horas deslizando vídeos. Isso não acontece por acaso. Existe ciência por trás disso. As plataformas usam mecanismos parecidos com os de cassinos, recompensas imprevisíveis, novidade constante, estímulos rápidos. Seu cérebro começa a liberar dopamina. A dopamina não é exatamente o hormônio da felicidade. Ela está muito ligada à expectativa de recompensa. Ou seja, seu cérebro entra num ciclo infinito de busca. Mais um vídeo, mais um scroll, mais uma notificação. E isso muda profundamente o comportamento humano. Capítulo 4. O colapso da atenção. Talvez uma das maiores mudanças causadas pela internet seja esta. Nossa capacidade de concentração está sendo destruída. Hoje, muita gente não consegue ler um livro. Não porque seja incapaz, mas porque o cérebro foi treinado para velocidade extrema. Vídeos curtos, cortes rápidos, informação instantânea. O cérebro começa a rejeitar tudo que exige esforço prolongado, e isso afeta literalmente tudo. Estudos mostram aumento de dificuldade de concentração em jovens. Muitas pessoas relatam ansiedade durante silêncio prolongado. O problema é que pensamento profundo exige tempo. As maiores ideias da humanidade não nasceram em vídeos de 15 segundos. A filosofia exige silêncio, a ciência exige foco, a criatividade exige espaço mental, mas a internet moderna fragmenta nossa atenção o tempo inteiro. Nós estamos sempre parcialmente distraídos. E talvez o mais assustador seja isto. Muitas pessoas já não conseguem perceber que estão viciadas, porque o vício virou normal. Capítulo 5, redes sociais e a criação de identidade falsas. Antes da internet, a maioria das pessoas comparava sua vida apenas com o próprio bairro.
Hoje você compara sua vida com milhões de pessoas, pessoas mais bonitas, pessoas mais ricas, pessoas mais famosas e também mais felizes. Ou pelo menos aparentemente felizes. As redes sociais criaram uma nova realidade. A vida performática, as pessoas começaram a transformar a própria existência em conteúdo. Viagens viraram posts, relacionamentos viraram stories, momentos íntimos viraram material público. E aos poucos, a linha entre vida real e personagem começou a desaparecer. Muita gente não vive mais para sentir, vive para postar. Existe até um fenômeno psicológico interessante. Algumas pessoas sentem menos prazer no momento real porque estão preocupadas em registrar aquele momento. Isso altera a experiência humana. A internet também criou filtros irreais de beleza, rostos perfeitos, corpos perfeitos, vidas perfeitas também. E milhões de jovens começaram a desenvolver inseguranças profundas. Nunca na história os seres humanos se compararam tanto. E nunca houve tanta ansiedade relacionada à aparência. Capítulo 6, a geração ansiosa. Existe uma discussão muito séria acontecendo hoje. A internet está piorando a saúde mental. Muitos pesquisadores acreditam que sim, principalmente entre adolescentes. As redes sociais criaram um ambiente de validão constante. Curtidas, comentários, visualizações. O cérebro começa a associar aprovação digital com valor pessoal. E isso é perigoso, porque autoestima vira algo dependente da reação dos outros. Além disso, existem outros fatores. Excesso de informação, notícias negativas 24 horas, comparação social, FOMO. FOMO significa Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo algo, a sensação constante de que todo mundo está vivendo melhor do que você. E isso gera ansiedade silenciosa. Existe outro detalhe importante: o cérebro humano não evoluiu para lidar com tanta informação. Nós recebemos em um único dia mais estímulos do que pessoas antigas recebiam em meses. O resultado? Sobrecarga mental. Capítulo 7. Como a internet mudou relacionamentos. A internet aproximou pessoas distantes, mas também afastou pessoas próximas. Hoje é comum ver famílias inteiras sentadas em silêncio porque cada pessoa está olhando para uma tela. Os relacionamentos mudaram profundamente. Aplicativos de namoro transformaram amor em catálogo. As pessoas começaram a escolher parceiros deslizando dedos. Isso criou uma sensação constante de infinitas opções. E quando existem infinitas opções, muitas pessoas deixam de valorizar o que já possuem. Além disso, a comunicação digital remove parte da profundidade emocional. Mensagens substituíram conversas, emoji substituiu expressão facial. Áudio acelerado substituiu presença. Paradoxalmente, vivemos na era mais conectada da história e, ao mesmo tempo, muitas pessoas nunca se sentiram tão sozinhas. Capítulo 8. A era da polarização. A internet também mudou a política. Antigamente, a maioria das pessoas recebia informação de poucas fontes. Hoje, cada pessoa vive dentro de um universo informacional diferente. Os algoritmos mostram conteúdos que reforçam aquilo que você já acredita. Isso cria bolhas. Você começa a ver apenas opiniões parecidas com a sua. E, aos poucos, o outro lado deixa de parecer humano. A polarização aumenta, discussões ficam agressivas, as redes sociais recompensam indignação, porque raiva gera engajamento e engajamento gera lucro.
Por isso, conteúdos extremos costumam viralizar mais. A internet acelerou movimentos políticos, revoluções, protestos, campanhas, mas também espalhou desinformação numa velocidade absurda. Hoje, uma mentira pode atravessar o planeta em minutos. Capítulo 9: A morte da privacidade. Existe uma frase famosa: se o produto é gratuito, o produto é você. A maioria das pessoas não percebe quanto dado entrega diariamente: localização, hábitos, gostos, rotina, preferências. As empresas sabem mais sobre nós do que imaginamos, e isso levanta questões assustadoras. Até que ponto somos realmente livres? Se algoritmos conseguem prever nosso comportamento, eles também conseguem influenciá-lo. E talvez a coisa mais assustadora seja esta: nós aceitamos isso voluntariamente porque a conveniência venceu a privacidade. Capítulo 10: O YouTube e a nova era do conhecimento. Apesar de todos os problemas, a internet também trouxe coisas extraordinárias. Nunca foi tão fácil aprender. Hoje qualquer pessoa pode estudar filosofia, física, programação ou idiomas gratuitamente. O YouTube criou uma revolução educacional silenciosa. Muitas pessoas aprenderam profissões inteiras online. A internet democratizou informação, mas existe um paradoxo. Nunca tivemos tanto conhecimento disponível e nunca existiu tanta distração. O desafio moderno não é encontrar informação, é conseguir focar nela. Capítulo 11: A geração que cresceu online. Pela primeira vez na história, existem pessoas que praticamente nunca viveram offline. A infância mudou. Muitas crianças hoje recebem tablets antes mesmo de aprender a falar direito. Elas crescem cercadas por estímulos digitais constantes. Isso pode mudar desenvolvimento social, emocional e cognitivo. Alguns especialistas acreditam que veremos consequências profundas nas próximas décadas. Talvez estejamos criando cérebros diferentes, mais rápidos, mais adaptados à informação, mas talvez também mais ansiosos, mais impacientes, mais dependentes de estímulo. Nós ainda não sabemos completamente porque esse experimento está acontecendo agora com bilhões de pessoas. Capítulo 12: Inteligência Artificial e o Futuro. E então, chegamos ao próximo capítulo: a inteligência artificial. Se a internet já mudou a humanidade, a IA pode mudar ainda mais. Hoje, algoritmos já criaram músicas, escrevem textos, geram imagens, conversam, e isso é apenas o começo. Muitos empregos podem desaparecer, novas profissões vão surgir, a linha entre humano e máquina ficará cada vez mais confusa. Deepfakes podem tornar impossível distinguir realidade de manipulação e talvez o maior desafio do futuro seja este: como continuar humano em um mundo dominado por algoritmos, porque a tecnologia está avançando mais rápido do que nossa capacidade emocional de lidar com ela. Capítulo 13: O que nos espera? O futuro pode seguir dois caminhos. No primeiro, a humanidade se torna completamente dependente das máquinas. A atenção desaparece, a privacidade desaparece, a realidade se mistura totalmente com o digital. Pessoas vivem conectadas quase o tempo inteiro, talvez usando óculos inteligentes, talvez implantes neurais, talvez inteligências artificiais pessoais acompanhando cada decisão. Mas existe outro caminho, um movimento contrário. Pessoas começando a valorizar silêncio, presença, conversas reais e desconexão. Já existem jovens abandonando redes sociais, pessoas reduzindo tempo de tela, buscando foco, por exemplo. Talvez o futuro não seja abandonar a tecnologia,
mas aprender a controlá-la. Porque hoje, muita gente acredita estar usando a internet quando, na verdade, a internet que está usando elas. A internet mudou a humanidade, isso é inegável. Ela aproximou continentes, criou oportunidades, democratizou o conhecimento, mudou economias, mudou culturas, mudou vidas, mas ela também mudou nosso cérebro, nossa atenção, nossa identidade, nossa percepção da realidade. Talvez a geração atual seja lembrada como a primeira geração verdadeiramente digital, a geração que atravessou a fronteira entre humano e algoritmo. E talvez ninguém saiba ainda quais serão as consequências completas disso, porque a verdade é que nós ainda estamos no começo. O smartphone tem pouco mais de uma década de domínio absoluto. As redes sociais são extremamente recentes. A inteligência artificial ainda está começando. Nós somos os primeiros humanos vivendo essa transformação e os primeiros sempre pagam o preço da mudança. Mas talvez existe uma pergunta ainda mais importante. A internet mudou quem nós somos? Ou ela apenas revelou aquilo que sempre existiu dentro da humanidade? O desejo por atenção, o desejo por validação, o desejo por pertencimento. Talvez a tecnologia não tenha criado esses impulsos, ela apenas amplificou todos eles. E agora, cada pessoa precisa decidir uma coisa. Você controla sua atenção ou alguém controla ela por você? Porque no século XXI, a atenção humana talvez seja o recurso mais valioso do planeta. E todos estão tentando roubá-la. Pessoal, espero que vocês gostaram do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Isso é muito importante para desenvolver o nosso canal, né? Também deixem seus likes, deixem os comentários. Obrigado para todos e até o próximo vídeo.